Eu quero apresentar o professor Sérgio Pereira Leite, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também coordenador do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura, que está conosco nessa semana no seminário Desmonte do Estado e Retração da Cidadania, pensando alternativas de proteção social, onde ele nos apresentou uma palestra sobre desmonte do Estado e seus efeitos nas políticas para o desenvolvimento rural e para a segurança alimentar. Bom dia, Sérgio. Obrigada por estar participando conosco desse programa Charla, sobre os acontecimentos e atividades que a UNILA promove. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que significa esse entendimento, a partir dos referenciais teóricos, de desmonte de políticas públicas. Olha, primeiramente eu quero agradecer o convite, mais uma vez, de estar aqui na UNILA, compartilhando esse espaço de discussão e mesmo de debate, sobre um tema tão oportuno, e me pareceu extremamente boa a iniciativa, de vocês na construção de um ciclo de palestras, para tratar de um tema que me preocupa muito, que é o tema do desmonte das políticas públicas, como você mencionou. Por que me preocupa? Porque, na realidade, você vai ter aí um processo relativamente intenso, e, ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo, de desestruturação de um conjunto de políticas públicas, de programas governamentais, de instrumentos de políticas que foram fundamentais, para a construção de um arcabouço administrativo, institucional, que abriu, em termos de abrangência, de beneficiários dessas políticas, abriu um leque muito interessante, muito grande nos últimos 20 anos. Então, esse olhar que vocês enfocaram no ciclo com diferentes áreas, pelo que eu pude observar, com os palestrantes tratando de diferentes contextos e temas, me estimulou bastante a fazer uma reflexão sobre como entender o desmonte. Não é necessariamente uma coisa conjunturalista. Eu acho que, na minha opinião, ele tem que ser pensado a partir de uma perspectiva mais histórica. Quando a gente olha o caso brasileiro, especialmente pegando dois momentos que me parecem fundamentais. O primeiro, a própria Constituição Federal de 1988, que agora, justamente em outubro, vamos comemorar 30 anos, a famosa Constituição Cidadã, que lança bases muito importantes para a construção desses programas, dessas políticas que vão ganhar um pouco mais de musculatura, especialmente ao longo dos anos 90 e particularmente ao longo dos anos 2000. Então esse é um momento importante. O outro momento é agora, 2 anos atrás, quando você observa uma série de medidas, que vão sendo tomadas e que vão rebater fortemente, no recuo, na extinção, em alguns casos, na falta de prioridade orçamentária em outros, que vão afetar diretamente esses programas que haviam sido construídos. Então, como pensar isso? Primeiro, de uma perspectiva histórica, de médio, curto prazo. Segundo, eu estava discutindo aqui no evento, uma literatura de matriz fortemente europeia, que em inglês se chama policy dismantling, ou seja, a ideia do desmantelamento das políticas públicas, e que foi muito importante em determinados circuitos acadêmicos europeus, particularmente na Alemanha e na Espanha, para entender os constrangimentos em termos de programas governamentais no contexto das políticas públicas europeias, pós-crise financeira de 2008 a 2010,
quando você vai ter aí algumas dificuldades, especialmente orçamentárias, de implementação desses programas. Então, o que vai estar sendo bastante tratado nesse tipo de abordagem, né, é a importância que se deu, especialmente no discurso, né, governamental desses países, né, da necessidade de um programa de austeridade fiscal, né, e, consequentemente, de cortes, né, num conjunto não desprezível de setores, né, de recursos orçamentários que financiavam aquelas políticas, em nome de uma austeridade fiscal, né. E aí a gente pode um pouco questionar até que ponto este receituário da austeridade fiscal ele não é extremamente deletério, né, para a inclusão, né, desses beneficiários que estavam fora da política, que passaram a ser assistidos e a mesmo a demandar, a reivindicar ações do Estado e que agora vão ficar prejudicados em nome de um programa de austeridade fiscal. Então, só para concluir esse nosso primeiro ponto, né, há um autor muito interessante que chama Mark Blitt, né, que vai questionar um pouco essa ideia de austeridade. Primeiro, que talvez ela não seja suficientemente boa, né, para resolver os problemas que se quer resolver, né? Nós estamos assistindo aí o caso, por exemplo, da situação argentina, onde essa ideia foi aplicada recentemente, né, e não está resolvendo, pelo contrário, está piorando a situação, né? O segundo contexto é que, quando falamos de austeridade, quem é que vai pagar a conta dessa austeridade? Em geral, segundo esses estudiosos, né, quem acaba sendo mais prejudicado pelo programa de austeridade fiscal são os segmentos mais pobres da população, né, que um pouco no nosso linguajar comum acabam pagando a conta, né? Enfim. E a terceira coisa que esse autor chama atenção, é o que ele vai denominar de falácia da composição, né, é o fato de que, mesmo se todos nós fôssemos fazer um programa de austeridade fiscal, você ser austero em relação aos seus gastos, eu em relação aos meus e assim por diante, né, você desmobiliza tudo, né? Então, enfim, não é necessariamente uma proposta que implique, né, num engajamento equânime de todos na retenção dos gastos. Pelo contrário, é um corte seletivo de gastos. O problema é que se resolveu cortar, especialmente com algumas medidas, como, por exemplo, a PEC que originou lá o congelamento de 20 anos, né, de gastos do governo federal em áreas estratégicas como educação e saúde, né, estão mostrando já reflexos muito preocupantes, como nas próprias universidades, né? Recursos para pesquisa, recursos para o ensino, né, que estão sendo comprometidos, né? Então, discutir isso nesse momento me parece oportuno, e eu felicito muito a UNILA de ter proposto esse tema mais geral para o seu ciclo de palestras, né? Bom, a partir dessa sua análise, que eu acho que é importante também, que foi o que você nos trouxe, aprofundou aqui no seminário, eu gostaria de que você comentasse também como que você percebe esse movimento de desmonte no âmbito das políticas de desenvolvimento rural e segurança alimentar, né? Quais são os movimentos que aconteceram nessa direção a partir dessa leitura? Sim, no nosso, que é a área que eu trabalho mais diretamente, especialmente a partir do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura, localizado na Federal Rural do Rio de Janeiro, né, nós temos gasto um pouco de tempo, né, para entender melhor esse conjunto de processos na área agrária e do desenvolvimento rural, que eu sei também que é uma área muito importante aqui na UNILA, particularmente, né? E aí, obviamente, com toda a sua reverberação em termos do contexto latino-americano, especialmente do Mercosul, né? Então, veja bem, nessa área, eu diria que é um campo que ganhou muita projeção nos últimos, né,
pelo menos entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2010, né, com programas que foram desde a promoção do desenvolvimento territorial rural, né, a criação e consolidação dos mercados institucionais para a comercialização de alimentos, né? E eu destaco aí o programa de aquisição de alimentos implementado no início dos anos 2000, 2003, 2004, né? E ainda programas como, nessa área agrária ainda, né? Como o programa de reforma agrária, assentamentos rurais, né? Ou mesmo o programa de fortalecimento, né, da agricultura familiar através de uma política específica de crédito, uma política diferenciada de crédito. Eles deram visibilidade a um conjunto de atores, especialmente agricultores familiares, vamos dizer assim, né, que na leitura anterior não ficavam muito identificados pelas tradicionais políticas públicas da agricultura brasileira, que se concentraram historicamente, seja no crédito rural mais geral, seja na política de preços mínimos, né? Mas a agricultura não é um todo homogêneo, né? É importante reconhecer que ela tem segmentos diferenciados e que ela integra uma diversidade social muito grande, dada inclusive as características do nosso país, né? Das diferentes regiões que o compõem e das diferentes situações. Então eu diria que esse conjunto de políticas que foi sendo construído, ele vai dar mais ou menos conta dessa abrangência, dessas particularidades, buscando atender novos atores, a partir inclusive de demandas que vão sendo feitas nos diferentes fóruns e arenas de participação. O que vai acontecer fundamentalmente 3 anos para cá, né? Esses tipos de programas, parte deles passa a ser pouco questionada. Será que vale? Não vale? Né? Então, o que nós vamos observar, um excelente estudo feito ano passado, por exemplo, sobre as condições orçamentárias dessas políticas, vai mostrar, e não é nenhuma, digamos assim, invenção aqui minha, isso está claro nos dados respectivos, né? Uma diminuição dramática, né, nos recursos orçamentários de programas como aquisição de alimentos, né, desenvolvimento territorial rural, territórios da cidadania, né, programa de assistência técnica e extensão rural, né, o programa que trabalha mais a questão, digamos assim, da participação dos agricultores em órgãos como o Conselho Nacional, né, de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CONDRAF, né, na área do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, né. Então, há uma série de programas que vão ficar fortemente afetados pelo corte orçamentário, né. Na área do crédito, isso é um pouco menos dramático, porque você vai ter pelo menos uma certa manutenção dos valores, mas em programas como reforma agrária, a prioridade atual é a titulação dos lotes dos assentamentos e não a aquisição a desapropriação por interesse social, melhor dizendo, de novas áreas para aquisição de insumos, né, e implementação de novos assentamentos e assentamento de novas famílias, né. O que está querendo se priorizar agora é uma titulação dos lotes existentes, uma certa desvinculação desse passivo fundiário, né. Então, eu diria que isso reduz muitíssimo a capacidade do Estado em realizar políticas de maior abrangência, com maior capacidade de inclusão social e, por que não dizer, de maior participação cidadã, né? E eu acho que a área agrária, entre outras, eu sei que vocês aqui no ciclo trataram de outras áreas e outros setores, mas a área agrária foi particularmente atingida, né? O que me deixa bastante preocupado, né? E a tentativa nossa no observatório tem sido então entender melhor esse desmantelamento desses instrumentos e as possíveis consequências e os impactos que estão sendo observados, né, nessa questão.
Um deles é muito claro, isso está muito bem colocado por vários autores, né? É o retorno do Brasil ao mapa da fome, né? Ou seja, nós tínhamos conseguido, mal ou bem, com programas que vão desde uma perspectiva mais estruturante de segurança alimentar até uma perspectiva mais direcionada à seguridade social, assistência social, minimamente, né, diminuir significativamente o número de pessoas, né, em situações críticas de fome no país. Em apenas 2 anos, retornamos de uma maneira não desprezível a essa situação crítica. Então, que tipo de desdobramentos, né, em nome de que austeridade fiscal nós estamos levando à bancarrota uma série de iniciativas que, mesmo com limitações e mesmo com problemas, haviam promovido um espaço maior de participação social, controle social de políticas, né, e implementação de instrumentos um pouco mais efetivos, né? Bom, Sérgio, essas questões que você aponta, né, que são importantes para entender esse cenário rural e que também como ele reverbera no universo, no conjunto da sociedade brasileira, é muito interessante do que você nos trouxe, mas eu queria ainda finalizar agora com uma pergunta, por conta inclusive do tempo que nós dispomos, mas de que você comentasse um pouco como que você percebe esse movimento também na relação com a América Latina e dessa importância da UNILA ter promovido esse evento e essa discussão em termos do desmonte de políticas, né, para diferentes áreas e no âmbito do desenvolvimento rural e segurança alimentar. Não, eu achei que foi uma iniciativa importante, não só para pensar o contexto brasileiro, mas diante desse tipo de trabalho que a UNILA faz, né, especialmente valorizando realidades dos países latino-americanos, em particular aqui do Cone Sul, né, na América do Sul, porque esse fenômeno também está sendo observado em outros países, né, vis-à-vis o caso da Argentina, por exemplo, que até recentemente, agora questão de semanas, né, extinguiu ministérios importantes como o da ciência e tecnologia, né, e que na área agrária fez uma modificação na sua estrutura de políticas públicas muito radical, né, diminuindo sensivelmente o alcance de programas de inclusão social de agricultores familiares, de ajuda alimentar, etc, etc. Isso está muito bem tratado por colegas argentinos, por exemplo, que nós estamos um pouco em diálogo, né, e que vão mostrar, né, o desmonte argentino das políticas públicas agrárias também ligadas ao desenvolvimento rural, né? Em contraposição, há, por exemplo, a situação do Uruguai, né, que veio num movimento há 12 anos, mais ou menos, de construção de um novo aparato de programas governamentais no marco, né, da Frente Amplio, né, e que tem mantido, né, isso está sendo tratado lá por colegas, especialmente da Universidade de La República, né, tem mantido a vigência desses programas, né, dado continuidade aos mesmos, né, no âmbito do que eles estão chamando lá de uma agenda progressista de políticas públicas, né. Então, quando você olha, para ficarmos aqui no Mercosul, né, quando você olha esses 3 casos, né, é muito interessante, né? Quer dizer, você tem 2 gigantes como o Brasil e a Argentina promovendo um desmonte considerável do seu aparato e o Uruguai, no meio disso tudo, tentando fazer uma nova leitura e propor uma nova agenda, né? Então, felicito mais uma vez a iniciativa e ela está sendo feita aqui em Foz do Iguaçu, na medida em que vocês têm todo esse acúmulo, né, do diálogo latino-americano e, obviamente, da observação desses processos sociais, políticos e econômicos nessas distintas realidades. Grato mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que bom, Sérgio. Nós agradecemos, né, e agradecemos ao público que nos acompanha.